É isso, né? Essa parte de não ter ilusões, talvez seja uma das partes mais difíceis da gente entender. Porque a gente está sempre escorregando na casca de banana, né? A gente está sempre se iludindo, sempre se iludindo, sempre se iludindo com tudo e com qualquer coisa. Cadeirinha foi abduzida. Tá? E talvez, assim, nesses tempos conturbados, a gente fica ainda buscando a imagem, aquela figura do salvador político, né? E tem muita gente embarcando nessa coisa do salvador político aqui. Então, assim, lembra, você escolheu um lado, caiu na esparrela, não tem lado nessa história, entende? E como é difícil a gente se manter nessa postura isenta, porque a gente sabe que um lado é melhor que o outro, né? Que um projeto é com um pouquinho menos de sofrimento para a gente, mas ambos os projetos são controlados pelos mesmos donos, né? Então, então a gente precisa estar esperto nesse negócio. Precisa saber que quem manda não é quem a gente enxerga. Quem controla esse jogo, a mão que empurra as peças, ela é oculta. E eles comandam as peças que a gente vê, mas a gente não enxerga quem realmente controla, né? Então, assim, o momento realmente é de muita necessidade, de muita paz interior, de muita, como é que eu vou dizer isso, assim, Clareza, né? de muita, né? A gente precisa realmente se centrar, né? De ter esse aterramento, mas há muita ligação com o superior também, porque é lá que estão as respostas, não é aqui. Aqui a gente se distrai o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu tinha separado algumas das perguntas que o Rodrigo Tasca tinha colocado, ele botou um monte de pergunta no chat no início, né? Então, observa, né? O que vai ocorrer quando vier o sistema quântico financeiro? Dizem as línguas que ele já está operando, né? Só não está ainda a todo vapor, mas ele já está operando no segundo plano e tem que ser uma transição suave, né? Então, assim, para a mesma coisa de uma transição para um sistema financeiro que não é baseado no papel moeda como a gente tem hoje, existe uma versão positiva e uma versão negativa. Existem duas linhas de atuação possíveis, né? Tem uma linha ascensional que é o sistema quântico que vai ser benéfico para todo mundo, que não vai ser esse esquema de aprisionamento de juros babilônico que a gente vive até hoje, mas existe uma outra linha que é justamente acabar com o papel moeda e realmente aprisionar todo mundo dentro de um sistema digital sem possibilidade de controle nosso, mas com a total possibilidade de controle por um controlador de fora. Tá? Eu tenho a impressão, Rodrigo, que esse sistema financeiro como um todo, como a gente conhece, né, com dinheiro, com valor, como é do jeito que é hoje, isso tudo vai vir por terra. E talvez a gente não consiga nem imaginar como que vai ser essa transição, justamente porque a gente vai sair daquele território que a gente conhece, por mais que seja sofrido, né? Porque a gente vive num sistema de dívida, de débito, não de lucro ou de rendimento. A gente fala tanto em prosperidade, mas o sistema financeiro que a gente tem hoje é um sistema de dívida. A gente já nasce devendo, a gente nasce dentro de uma dívida. Em 2016, a dívida global era algo tipo 300 trilhões de dólares. Tipo, gente, o que significa isso? São tantos zeros, tantos números que a gente se torna uma coisa abstrata, a gente não consegue ter dimensão. Mas esse é o único sistema que a gente conhece. Tá? Aí tem pessoas como o Michael Tellinger que estão lá, né, numa luta em glória, tentando mostrar que existem outras formas possíveis, né, que não passam pelos ismos que a gente conhece, não tem nada a ver com socialismo, comunismo, nem capitalismo, nem qualquer outro ismo, né? Mas ele teve que criar um sistema que se chama Ubuntu e que ele nomeou de colaboracionismo, né? Uma coisa em que todo mundo Maravilhoso. realmente dá aquilo que tem e um pouco do seu tempo para o coletivo e o resto vem em fartura, porque na verdade a natureza é abundante, mas nos disseram que ela é escassa o tempo inteiro. Então, assim, são tantos paradigmas que necessitam ser quebrados que eu tenho a impressão que se isso quebra de uma vez só, o colapso é muito grande, porque é um colapso mental, é um colapso estrutural das pessoas. Então, vai ter que ter um processo de transição. Mas uma vez que a transição comece, ela vai fluir, porque a gente vai ver que vai ser melhor. Né? Então, não sei se vai ter saldo, não sei como vai funcionar, eu não sei, mas espero estar aqui para ver essa fluição para um sistema melhor. Tá?
E quando eu Acho que a falei gente dos... trabalhou Vai lá. tantos milhares de anos para a gente chegar onde a gente está, né? E, assim, é o Entendi. mínimo que a gente pede. Vamos lá, vamos ver, né? Continue. E aí, quando eu estava falando nessa, como a gente acaba se enrolando nessas pequenas armadilhas do dia a dia, aqui está assim, por que o petrodólar sobe enquanto o Trump a cada dia tem mais chance de se aliar ao pudim e acabar com a cabala escura? Aí eu fico pensando, será que essas pessoas que a gente vê, elas realmente elas têm esse propósito de ser chapéu branco, como o Demis costuma usar, como fazer parte da aliança? Ou será que elas, ainda que inconscientemente, elas estão fazendo parte de um sistema, se opondo a uma agenda escancarada, né, uma agenda globalista, uma agenda de controle, mas ainda dentro de um sistema que não é bom, e muito provavelmente seja isso. Elas são o lado menos ruim que o sistema nos oferece, né? Então, assim, se eu tiver que escolher um lado, se eu olhar para a minha vida hoje, como estava 2 anos atrás estava melhor que está hoje, né? Mas é o caminho que a gente está seguindo. A gente só vai andando para frente, não vamos andar para trás, né? Então, eu também não tenho que ficar esperando que o passado volte. Eu tenho que fazer um futuro melhor. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. E a resiliência é talvez a função mais buscada, né? É preciso ser resiliente, é preciso não se entregar, é preciso não se desesperar, independente do que aconteça, né? Porque o externo, ele vai tentar nos afetar. Esse é o objetivo do jogo, né? A gente sempre deixar aquilo que está acontecendo no exterior impactar a nossa tranquilidade interior, entende? E é Sim, daí que vem a resiliência, daí que vem essa verticalização, para usar o termo que o Rodrigo Romo usa, que eu acho perfeito, que a gente verticaliza e acessa o nosso eu superior. E aí a gente sai dessa mente conturbada, barulhenta que a gente tem aqui embaixo e acessa as informações realmente que olha, tá tão ruim aqui que vai melhorar, tem que melhorar, entende? Essa é a sim. ideia. E o Braden vem abordando também uma questão muito polêmica quando a gente fala do transhumanismo, com relação justamente ao roubo da nossa divindade, porque quando a gente fala de transhumanismo, a gente fala de passar todo o papel, né, de indivíduos independentes, espiritualmente falando, energeticamente falando, para uma inteligência artificial, né, que é o que vem sendo feito, essa tentativa, já há algum tempo. Né? Deixar de imaginar, deixar de pensar, deixar de raciocinar. Se a gente fazer um exercício com vocês muito simples com relação a isso. Aqui todo mundo, eu vou botar todo mundo no saco, não. Aqui a grande maioria com 40 a mais, entregar a idade cronológica aí de todo mundo, com mental nos 10 de vez em quando. 5, tá bom. A gente decorava os telefones de todo mundo, dos amigos, da família. Gente, às vezes a gente não sabe o nosso. Então, o que você faz de exercitar o seu mental? Né? E quando a gente não exercita, aí a gente vai falar de musculatura em si. Se você não exercita seus músculos, eles atrofiam, certo? Então, e aí o que eles fazem com a gente? Criam dependência. Essa dependência, ela vai feito uns tentáculos do povo. Ela vai te abraçando cada vez mais. A dependência do sistema, a dependência de tudo que está à sua volta. Você não precisa fazer esforço, né? O discurso é esse, você não precisa fazer esforço. As coisas vêm até você. E nessa de você não precisa fazer esforço, que as coisas vêm até você, você deixa de exercitar, você deixa de se autoanalisar, você deixa de questionar. E o que isso te causa? E o que nós estamos assistindo hoje? Uma massa de pessoas que não questiona, que aceita, que acata, né? Uma passividade absurda. Ficamos, assim, estupefatos com relação à nossa querida eleição de Miss, né? Lá de Miss a americana, a gente pode falar, no país do hambúrguer. Estava com saudade de usar isso. Então,
porque nós vimos a população aceitar, e uma população que, historicamente falando, a gente está, inclusive, a um dia do dia da independência deles, né? Que, historicamente falando, lutou, né? Com unhas e dentes pela independência, né? E aí você vê aquele povo passivo, e fala, o que está acontecendo? O que foi plantado ali? Isso não foi do dia para a noite. Isso vem acontecendo com o tempo. Porque justamente é uma literal lavagem cerebral. E é onde a gente chega hoje. E o Braden aborda justamente o que eles... E qual é a finalidade? E a finalidade não é simplesmente fazer você não questionar. Chega nesse ponto de fazer com que você não entenda quem você é. Sempre foi sobre isso. Sempre foi para esconder a verdade de quem nós somos. A história foi manipulada durante toda a história, usando o pleonasmo, para que a gente não entenda quem realmente nós somos. Para que nós não busquemos, vamos dizer, para que a gente não questione quem somos nós, né? Quando a gente fala de mensageiros, de grandes mestres tentando vir aqui, como Jesus, como Buda, discursar, né? Falar sobre amor incondicional, né? Sobre o seu verdadeiro poder, sobre o poder do eu, o poder da criação, né? E da criação que ele está dizendo não é da criação de Deus em si, é da criação daqui, da gente. É sobre isso. Então, todo esse teatro de fantoches foi montado justamente para que a gente não entenda isso. E cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, eles vão aumentando o volume. Conforme eles vão perdendo o controle, eles vão aumentando o volume, que é o que está acontecendo agora. Menos controle, mais eles apertam. Mais uma voltinha no torniquete. Mais tranquiladinha mais. Uhum. E botões apertados. Que bom. Uhum. E botões apertados, é o que a gente está vendo. E aí eu vou entrar numa coisa que eu vou passar a palavra para a Anne, que ela vai falar com mais propriedade sobre isso, que a gente passou na sexta-feira um vídeo do Cliff, né, na live de membros, que nós fizemos, sobre algum possível acontecimento entre 15 e 16 de julho. Que... Isso, vou mostrar aqui algumas coisas aqui, deixa eu baixar, porque eu não baixei, peraí. Aí a Anne vai puxar um pouquinho sobre essa questão, que foi o Daz, né? Daz Smith? Foi ele, né? Que fez a visualização. Do Future Forecasting. Uhum. E do Future Forecasting, eles trouxeram, são visualizadores remotos, e diga-se de passagem, a gente gosta muito, é um trabalho muito sério que eles fazem. E o Cliff veio comentando justamente sobre isso, e sobre o que eles presenciaram dentro dessa visualização remota. E justamente bem nesse enredo, né? Um pouquinho Matrix de ser, mas que vale a pena a gente também puxar aqui para... eu acho interessante a gente dar uma... Né? Acho que dá uma... sim, Sandra, tá lá no Clube de Membros essa live. Sim. Tá. E para quem é membro, gente, pois é, eu peço desculpas porque isso ficou aqui ao meu encargo. E como essa semana eu tô bem pegada, mas eu vou colocar lá, vai ficar disponível para vocês sim, tá? Vai ficar disponível. Então. Deixa eu mostrar para vocês. Então, quem é o Cliff High? Cliff High é esse senhorzinho aqui, tá? Ele tem os seus 70 e muitos anos. Ele é herói de guerra, ex-militar, e ele trabalha com a parte de tecnologia da informação há bastante tempo, tá? Ele desenvolveu já há alguns anos um sistema operacional que ele chamou de Webbot, tá? Webbot, que é Webbot, né? Na verdade, são robôs que atuam na internet. Então, é um programa de computador que ele fica monitorando redes sociais.
Então, ele trabalha bastante em cima de Twitter, em cima de Facebook, em cima de fóruns de internet. Então, tem os Reddit e outros equivalentes. Olha só, desde 2008, né, eles estão com isso rodando. O programa foi desenvolvido em 97 e ele foi aumentando, né, foi refinando esse sistema. E a forma como isso funciona é mapeando as tensões emocionais das palavras. Então, eles partem do princípio de que qualquer ser humano tem a capacidade de prever o futuro. Como a gente tem capacidade de fazer esse acesso, ainda que isso seja de uma forma inconsciente. Então, ele mapeia, então, imagina assim, a quantidade imensa de palavras-chave, de palavras que são lançadas por pessoas diariamente na internet, e esse robô, ele fica monitorando e coletando os dados, ele gera uma quantidade, assim, absurda de informações, e cada palavra, o conjunto de palavras que ele chama de palavras-chave, são aquelas que mostram tensão emocional. Então, e tem palavras que geram alívio tensional. Tá? Então, são duas medidas que ele faz: o acúmulo de energia, a tensão, e o alívio de tensão. E eles têm essas previsões de quando vai acontecer alguma coisa. Né? Então, eles notam que quando os gráficos mostram um pico de tensão seguido de um alívio, é que alguma coisa aconteceu e que dá aquele... Né? Mesmo que seja uma coisa muito ruim. Tanto que a gente chegou a fazer uma live aqui sobre algumas previsões que ele tinha feito um pouco antes de acontecer a invasão de Israel, em outubro de 2022, já foi, né? Já nem sei que ano foi aquilo. Tá? Então, isso realmente, eles têm, tanto que tá ali, ó, isso aqui esse texto aqui é da Wikipedia, e ele diz assim, os operadores do WebBot interpretam os resultados do bot e disponibilizam um relatório chamado relatório alta em seu site para assinantes pagantes. Alta significa análise de tendência de linguagem assimétrica. Muitos acreditam que as previsões são pseudocientíficas e demasiado vagas para ser significativas. Apesar disso, os criadores fazem muitas afirmações depois de fato que seus relatórios previram eventos importantes. Ou seja, apesar deles terem um índice de acerto absurdo, a Wikipedia tem a cara de pau de dizer que isso é pseudociência. É assim, tipo, eu não sei explicar, então não pode ser. Tá? Muito bem. Então, eles têm um índice de acerto bastante grande. Agora, faz umas 2 semanas atrás, o Cliff Hyde, ele tem um canal que é tipo um jornal, é um blog, que é o Substack, onde ele coloca alguns vídeos, alguns textos, e ele tem um canal no YouTube também. Na verdade, o nome dele é Cliff, com F só, _ Hyde. A gente depois pode colocar o link lá no nosso Telegram. E ele colocou um vídeo comentando sobre a leitura que o pessoal do Future Forecasting Group tinha feito a respeito da previsão que ele tinha colocado antes, de que os dados deles, que ele tinha obtido, né, do bot, estava mostrando para um aumento de tensão e um alívio seguido por um alívio parcial que iria acontecer entre os dias 15 e 16 de julho. Tá? Então, o que ele diz assim, são dados aleatórios, não são os dados que realmente a gente obteve, mas digamos assim que se o acúmulo de tensão chegou no valor de 1.000, o alívio de tensão ele chega a 600, 700, ele é uma queda brusca, mas ele não volta para o nível basal. Ou seja, esse processo de tensão ele se prolonga e ele vai por pelo menos 6 meses e pode até invadir o próximo ano. Tá? E essa é uma informação que ele não tinha tido ainda. Esse tipo de comportamento dos dados ele ainda não tinha tido. E ele mesmo diz assim, a gente não analisou todos os dados, eu estou com problema nos servidores que estão sendo ocupados por outro assunto, por outra atividade, e eu ainda tenho lá quase que 1 terabyte de dados para analisar, não sei se vai mudar alguma coisa, se caso mude eu volto a falar, mas assim, de início ele estava pensando que esse evento poderia ser alguma coisa do ponto de vista financeiro, né, um impacto financeiro, mas ao mesmo tempo esse impacto emocional, ele achava que era intenso demais para ser somente financeiro, teria que ser algo muito drástico para justificar. Seja como for, o pessoal do Future Forecasting Group, que é esse grupo de pessoas aqui, que a gente vive falando, que a gente é fanzoca, então é um grupo de visualizadores remotos, né? Então aqui nessa página a gente tem pelo menos 3 dos nossos queridinhos, dos nossos favoritos. Lá no cantinho inferior aqui é o Dick, né? O Dick Algar, Richard Algar, né? Dick, como ele se apresenta.
para quem acompanhava o trabalho lá do Foresight, né, com o Dr. Brown, Courtney Brown. Do Courtney Brown, conhece o Dick Algar pelo menos uns 7, 8 anos. Para mim, ele é um dos melhores visualizadores remotos que tem, assim, a capacidade dele é impressionante, tá? Depois a gente tem lá no alto o Des Smith. O Des é britânico. Ele também tem uma metodologia bem particular, ele tem um índice de acerto que é fenomenal. Aliás, esse grupo inteiro tem. Inclusive, eles estão com um curso de visualização remota para quem quiser. Eles estão dando aulas online, começa agora, final de semana que vem, dia 21 de julho, se não me engano, começam o curso de visualização remota. Mandei para a Dini e disse assim, vamos? Tipo, realiza a criatura, sossega. Não tem tempo nem para cortar os cabelos, né? Então, sossega o pito. Mas, enfim, a gente fica morrendo de vontade de fazer o curso com eles. E esses visualizadores, eles se uniram numa equipe, num empreendimento, para que eles pudessem viver da visualização remota, né? Então, quase todos eles têm outras atribuições. O Dick Algar mesmo, ele era âncora de telejornal, trabalhou na TV por 40 anos, agora é aposentado. O Des Smith foi militar, aprendeu com os militares, ele é fotógrafo, ele tem 2 canais no YouTube, um deles é só com as fotos que ele faz, os ensaios fotográficos são assim, de uma sensibilidade absurda, tá? Então, o trabalho deles é muito interessante. Então, é uma plataforma paga, eles têm lá algumas centenas de assinantes, o que permite que eles tenham um rendimento e possam viver fazendo visualização remota. Então, eles trabalham com projetos pagos. Então, tem pessoas que contratam eles para fazerem visualizações a respeito de empreendimentos empresariais, abrir, se vai dar certo abrir uma determinada empresa, se eu tenho que trabalhar com isso ou com aquilo. Diz que de vez em quando vem umas propostas de visualizações que o conselheiro dele, eles têm um pessoal que faz o aconselhamento jurídico, diz assim, não se metam nisso, deixa para lá, é melhor não aceitar, que eles vão... Às vezes eles se metem umas coisas meio cabeludas, enfim, tá? E eles também fazem alguns projetos que são para os assinantes, né? Então, esses projetos para os assinantes, assim, quais são, o que vai acontecer em julho, o que vai aparecer nas notícias de julho, o que vai aparecer nas notícias... Então, eles sempre fazem essa prévia mensal e tem alguns projetos que eles fazem por conta. Então, tipo assim, teve um que eles fizeram avaliação do que aconteceu em Teotihuacan, né? Só um exemplo, né? Então, são esses projetos que eles fazem a visualização. Lembrando que quando eles fazem os projetos, é tudo duplo cego, eles não sabem o que eles estão vendo. Aí eles fizeram, eu acabei vendo no finalzinho de junho, um vídeo do Dick Algar falando sobre os vídeos que eles iam colocar das visualizações que eles tinham feito a respeito do alvo do Cliff High. Que eles, olha, a gente foi investigar isso e eu quero deixar bem claro, porque assim, o Cliff High não está envolvido, ele não nos contratou para fazer isso, só que como os dados dele são interessantes, a gente já fez algum projeto com ele antes, a gente resolveu fazer isso por conta, como uma forma da gente treinar. Então, foi feito um desafio que era para o treinamento da equipe, simplesmente, tá? E aí foi muito engraçado, assim, que aí depois eles botaram os 2 vídeos, tem parte 1 e parte 2, a respeito das visualizações. No primeiro eles mostram algumas imagens do que eles viram, e no segundo eles fazem algumas considerações. Então é muito engraçado, porque eles assim, caraca, era do Cliff High, agora tá fazendo sentido, porque eu não tava entendendo era nada. Eles começaram a ver coisas muito bizarras, né? E as coisas que o próprio Cliff High acessa, não necessariamente são coisas que não sejam né? Essas coisas meio bizarras, mas vamos e venhamos, gente, olha o tempo que a gente está vivendo, né? A gente não está vivendo tempos normais, então o primeiro ponto é esse, tá? Então essa foi a equipe que fez, Das Smith, o Edward Riordan, que é o de baixo, o Naim, que é o de cabelo comprido, e o Dick Algar. Tem o visualizador X que não aparece, ele no texto que eles botaram não mostraram a visualização dele, mas mostraram a do Derek que não está na cena, tá? Então, o que eles viram, né, de interessante?